Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 30 de junho de 2021, estamos no inverno do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 30, né? Então, acho que nós estamos passando a semana mais fria desse ano de 2021 até agora, né? Ontem eu falava que eu iniciei nesse horário a aula e estava 0 grau a temperatura, com sensação térmica de -3. Então, hoje já esquentou um pouco mais. Agora está marcando 3 graus aqui, eu não sei quanto que está a sensação térmica. Imagino que na cidade de vocês também o frio possa ter uma variação, mas certamente é também um dos dias mais frios aí que a gente já experimentou esse ano. Mas como eu brincava antes, né, que esse frio todo e esse dia frio, ele não seja empecilho, né, para a gente poder pensar e refletir e prestar atenção na aula de hoje. Tá? Antes da gente avançar, eu sempre abro espaço aí, né, para perguntas, questões, encaminhamentos, necessidade de vocês. Eu recebi algumas demandas ainda sobre algumas atividades que não haviam sido feitas, né, por alguns estudantes que entraram nas últimas chamadas. Eu queria, e eu acho que eu estendi o prazo, não sei se de todas, né, mas eu estendi o prazo de pelo menos das 2 primeiras atividades acho que até hoje foi, se não me engano. Um tempinho a mais aí, se alguém ainda não conseguiu fazer, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Mas eu preciso que vocês vão colocando isso também bem em dia, né? Porque a gente já está indo para o nosso último mês, né? Aqueles que chegaram agora vão ter que correr atrás um pouco, né? Porque nós já, se observarmos o tempo, nós temos menos de 30 dias, né? Esse primeiro bloco, ele termina dia 30 de julho, né? Então, nós temos exatamente um mês para concluir as nossas atividades, tá? Bom, então, eu abro espaço para perguntas, questões, se alguém tiver algo que gostaria de perguntar, de falar, está aberto aí o espaço. Enquanto vocês pensam aqui, eu vou abrindo os meus materiais. Podemos avançar então, pessoal? Sim. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma projeção. Já conseguem ver a minha tela? Uhum. Ótimo. Quem respondeu agora respondeu como meu filho responde. Aham. Ele não diz sim ou não. Ele fala aham, aham, aham. Ah, senhor, que eu já tinha falado sim, daí ia ficar muito repetitivo. Tá bom, tô brincando contigo. Tá? Bom, então vamos iniciar aqui a aula de hoje. Na semana passada a gente deu início aí às reflexões a partir do pensamento, né, dos filósofos do chamado período clássico da filosofia. Tá? E na aula de hoje a gente vai dar um passo a mais. A gente vai entrar, se precisar a gente pode ficar um pouco mais sobre essa aula, ou estender essa aula para um outro momento também, mas hoje, sem dúvida, a gente vai estudar um dos filósofos e algumas das passagens mais brilhantes e cheias de significados da história da filosofia. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Então, fiquem muito atentos, né, à explicação. É óbvio que vocês vão poder repetir isso depois, assistir novamente. Eu vou disponibilizar outros materiais também para vocês lerem, estudarem, assistirem, porque essa história ela não se esgota. A primeira vez que eu estudei isso, já fazem mais de 20 anos, né? E cada vez que eu acesso a essas passagens aí, eu fico encantado e descubro algo a mais que, né, não tinha percebido das outras vezes. Então, espero que esse encantamento, né, que essas histórias trazem, elas possam nos despertar aí para nossa reflexão, né? Apesar do frio do dia de hoje.
Muito bem. Então, a gente começou estudando as origens da filosofia. Tá? Esse é o primeiro ano tem como tarefa, né, iniciar vocês, né, na reflexão filosófica e tentar fazer com que vocês tenham o mínimo de contato e conhecimento do surgimento da filosofia. Tá? Se a gente conseguir dar conta desse pontapé inicial da filosofia, a gente já fez um grande avanço. Tá? Muitas pessoas, né, talvez muitos pais de vocês, né, não têm contato nenhum com filosofia, nunca tiveram filosofia na escola, tá? Porque eu sou né, eu não estudei filosofia na educação básica, não estudei filosofia no ensino médio, por exemplo. E muitos das famílias de vocês, dos pais de vocês, certamente também não tiveram filosofia, né? Porque no Brasil, especificamente no Brasil, nós tivemos durante aí, posso dizer, algo em torno de 40 anos, a filosofia ela foi suprimida dos currículos escolares, né? Não se tinha filosofia como disciplina obrigatória, se tinha filosofia como disciplina optativa, né? Então eram poucas redes que tinham filosofia. E talvez, se vocês começarem a conversar com os pais de vocês vão perceber isso, né? Geralmente as escolas confessionais, as escolas particulares, né? Elas talvez até teriam filosofia, mas com alguns aspectos muito superficiais do que realmente é a filosofia. Né? Outras não, outras de fato levaram muito a sério, né? A atividade filosófica, né? E tinham filosofia, com certeza. Mas a grande maioria, as escolas públicas, por exemplo, elas não eram obrigadas a ensinar filosofia. E aí, muitas vezes, os pais de vocês, eu tenho quase certeza que não estudaram filosofia. Né? Um que outro, talvez por alguma razão adversa, né? Enfim, qualquer outra circunstância, tenha estudado. Mas a grande maioria não estudou. Tá? Então, assim, no Brasil nós temos essa lacuna, essa brecha aí, né? Que tivemos uma geração de pessoas que nunca estudou filosofia. Né? E isso pode explicar muita coisa do que acontece no país. Tá? Eu não vou dizer que é a salvação e nem a culpa de tudo, mas ter acesso, conhecer um pouco sobre filosofia pode nos ajudar, enfim, a gente organizar as nossas capacidades de uma forma um pouco mais eficiente. Não no sentido pragmático, né? Mas eficiente no sentido para a vida, né? Para levar uma vida melhor. E a gente, então, estudou um pouco sobre, primeiro, o tipo de conhecimento que a filosofia se propõe a superar, né, que foi a mitologia. E aí nós vimos o movimento dos primeiros filósofos, que são os pré-socráticos. E na aula da semana passada, a gente começou a ver um pouco sobre o papel dos sofistas, né, que eram também estudantes de filosofia, mas que passaram a exercer essa atividade de ensino de certas técnicas, certas habilidades que muitas vezes os filósofos têm. Né? Uma delas é a retórica, né? A oratória, a boa fala, né? Porque os sofistas eles viveram já na Grécia, principalmente na cidade de Atenas, num contexto em que a habilidade de falar em público e discutir assuntos públicos no sentido de discutir em praça pública os temas, né? Refletir sobre determinadas questões de diferentes naturezas, né? Mas principalmente voltadas às questões acerca do ser humano, né? O que é uma vida boa, o que é o amor, o que é a beleza, o que é a justiça, né? Qual é a melhor maneira de viver junto com os outros, temas como esses, né? Que são os temas clássicos, né? Da filosofia nesse período, tá? E na aula da semana passada, a gente encerrou falando sobre o pensamento de Sócrates, né? Que foi, talvez, um dos filósofos, né? A gente poderia citar três que são desse período clássico, né? Mas Sócrates, talvez, é o grande filósofo, né, desse contexto. Né? E o Sócrates radicalizou o modo de se fazer filosofia, porque ele tinha um método muito próprio, né? Que era o método da ironia e da maiêutica, que era fazer com que as pessoas se perguntassem sobre as questões mais profundas, né, que muitas vezes a gente achava que as pessoas tinham convicção sobre as respostas, mas aí elas começavam, com as perguntas de Sócrates, começavam a duvidar daquelas suas próprias crenças. Né? E aí, então, vem a segunda parte do método, que é o método da maiêutica, né, que era a pessoa
produzir a sua própria ideia, dar à luz a sua própria ideia. Tá? Esse método do Sócrates, né, ele foi extremamente criticado, tá? Principalmente pelas pessoas, pelas autoridades da época, né, que viam em Sócrates um perigo para a estrutura e estabilidade da sociedade, né? Porque Sócrates ensinou, isso aqui eu já tinha falado, né? O Sócrates ensinou essa capacidade do diálogo, da reflexão, de você quebrar um pouco as estruturas de pensamento que, às vezes, engessam o modo da gente ser, né? Isso abalou as estruturas tanto da sociedade da época, principalmente dos jovens, que as autoridades da época acharam melhor condenar Sócrates à morte, né? Então, aí, eu falei um pouco para vocês na semana passada, né? Essa é a cena da morte de Sócrates, né? É o momento em que ele está com seus discípulos na última noite. Tem 2 livros do Platão, que é o filósofo que a gente vai ver depois na sequência também, que narram esse episódio. Um deles é um diálogo chamado Fedro, em que o Sócrates está debatendo. Fedro é um discípulo de Sócrates, né? Ele está debatendo com o Fedro sobre como que a gente deve encarar a morte. É um diálogo belíssimo, né? Quem tiver tempo e interesse, um dia pode buscar e ler, né? É quase como se fosse uma preparação para a morte, né? E nesse diálogo, o que o Sócrates diz é que ele estava muito feliz por morrer, porque o Sócrates tinha convicção que esse corpo que nós vivemos, ele não é o corpo. Essa realidade que nós estamos inseridos não é a realidade mais real. Não é esse o mundo verdadeiro, né? Esse é apenas um mundo de sombras, um mundo que não é o mais real, tá? Bom, então, esse é um pouco do pensamento de Sócrates, né? Tem muitos outros aspectos aí, né? Eu lembro que nos primeiros materiais que eu disponibilizei para vocês, eu já havia colocado, né, que o Sócrates, então, ele é um grande pedagogo no sentido de ensinar as futuras gerações a importância que você levar uma vida de questionamentos, né? Eu lembro que acho que foi nessa turma que eu falei, teve um aluno que me falou isso, acho que foi dessa turma, assim, que ele também era como Sócrates, que pela opinião dele, ele poderia ir até as últimas consequências, né? E o Sócrates nos ensina que a gente precisa ir até as últimas consequências, mas a partir de opiniões refletidas, opiniões que a gente gastou tempo e energia pensando sobre elas, né? Bom, então, eu falei já do método, né? Mas o que a gente vai ver na aula de hoje é o pensamento de Platão. Não é Pratão, e também não é Patão, é Platão. Platão sem dúvida alguma, também o grande filósofo acadêmico desse período, né? Platão, ele funda uma academia, e essa academia do Platão, ela vai... Academia no sentido assim, olha, ele cria uma escola, tal como o IFE, imaginem esse cenário, tá? Eu acho que vocês não conhecem o IFE ainda, né? Vocês nunca foram para o campus, que coisa, né? Enfim. Mas o Platão, ele cria um prédio, ele, né, tem a construção, tem lá a Academia de Platão, tá? E mais do que isso, o Platão, ele é o grande intelectual da cidade de Atenas, né? Durante muitos anos, durante da sua vida, da sua juventude, aí, do período em que ele foi discípulo de Sócrates, aos 20 anos ele passa a seguir Sócrates, e Platão tem uma diferença em comparação com Sócrates. Sócrates é pobre, Sócrates não é uma pessoa de família nobre da cidade de Atenas. Tanto que na sua velhice, Sócrates fica perambulando pela rua. Há algumas hipóteses que dizem até que Sócrates tenha sido analfabeto, porque ele não escreveu nada. Nós não temos acesso a nenhuma obra de Sócrates, não tem nenhum livro de Sócrates, tá? É diferente de Platão. Platão era um homem rico, de família nobre, que escreveu muito, né? Para vocês terem uma ideia, foram 27 diálogos, 27 livros que Platão escreveu, né? E todos esses livros, o personagem principal é Sócrates, né? Que é o seu mestre, né? Sócrates já está velho quando Platão conhece ele, né? E, se não me engano, eles conviveram em torno de 5 anos só, né?
mais ou menos o tempo do ensino médio de vocês, né, lá no IF, que vai durar mais ou menos isso, né, 4 anos por aí. E Platão, então, aprende tudo que é possível de aprender com filosofia com Sócrates, né? E ele inspira tanto Platão, o Sócrates, né, ele inspira tanto Platão, que Platão passa em todos os seus livros, em todos os seus diálogos, usar Sócrates como personagem principal, tá? E como que são os livros de Platão? São histórias em que o Sócrates conversa com outras pessoas. Então, lá tem um diálogo que é o chamado O Banquete, né? Dando um exemplo de alguns diálogos, né? Nesse livro, os personagens estão debatendo o tema do amor. O que é o amor, né? Então, as pessoas lá tem o Platão, tem o filho do Platão, né? E os outros interlocutores que estão debatendo com Sócrates. E veja como é ficção, né? O livro ele tem assim esses aspectos fictícios, né? Porque um dos personagens é filho de Platão. E Platão certamente, né, escreveu esse livro muito tempo depois da vida de Sócrates, né? Ele não foi assim, ele não estava lá copiando o que Sócrates dizia, né? Ele inventou essas histórias, ele inventou cenas, ele inventou momentos, né? Então, inventou momentos no sentido de que aqueles momentos de fato existiram, né? Existiram aqueles acontecimentos, né? Mas o Platão dá uma narrativa de filme, a gente pode dizer assim, né? Literalmente de novela, né? Para aquela situação, para aquele acontecimento, tá? Então, no banquete, eles estão discutindo sobre o que é o amor. Eles ficam uma noite inteira, né? Comendo, tomando vinho e debatendo sobre o que é o amor, né? Esse outro que eu falei para vocês antes, né? O Fedro. O Fedro é um diálogo em que o Sócrates está ali discutindo com seus discípulos, né? Como que, na noite anterior à sua morte, né? Como que ele acreditava que era a trajetória da alma dos seres humanos, né? O que ia acontecer com a alma, tá? Esse livro, A República, que é talvez o mais famoso do Platão, também é o diálogo do Sócrates com outros sofistas, né? O Sócrates vai fazer acompanhar uma procissão, vejam bem, uma procissão a uma deusa, né? E aí termina a procissão ali no final da tarde e ele encontra uns conhecidos do Sócrates, né? E os conhecidos, um conhecido, né, convida o Sócrates para ir jantar lá na casa dele. O Sócrates vai e eles começam, né, assim que a noite inicia, eles começam a conversar, a discutir, a debater, né? Assim são os diálogos de Platão. São histórias, né, de encontros entre pessoas que Sócrates é o personagem principal e ele vai debatendo com outras pessoas, tá? Então, é uma linguagem um pouco mais difícil, assim, no sentido da descrição, né, não é um diálogo, assim, por exemplo, que nem a gente é acostumado a fazer hoje, né, uma conversa de WhatsApp. Não é isso, né? São textos longos, são frases longas, parágrafos longos, discussões complexas, né, raciocínios lógicos envolvidos na discussão. Eles são textos realmente um pouco mais densos, né? Não é um bate-papo de WhatsApp, né? Não é um grupo de WhatsApp, não é assim. São frases longas, textos, né, mais longos. O grego é uma língua muito, não é grande. O grego é uma língua muito profunda, muitas palavras, né? A tradução que se faz do grego para outras línguas, né? Geralmente esses textos que a gente lê do Platão hoje aqui no Brasil, eles foram traduzidos do grego para o inglês, né? Ou para o alemão, ou para outra língua aí, espanhol, né? E aí dessa tradução que é traduzido para o português, né? Então já a gente lê a terceira tradução, né? O ideal mesmo seria ler os textos sempre em grego, né? Porque é a língua originária, o grego da época, tá? Eu não faço isso, né? Tem professores de filosofia que fazem. Mas, avançando então, pessoal. O que eu queria falar do Platão? A primeira informação é a teoria das ideias do Platão. Tá? Pessoal, até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Posso avançar? Pode. Vocês conseguem compreender essa linha assim, a que a gente está vindo? A gente está saindo de um tempo mais distante e vindo mais para o presente. Então, aqui a gente está falando de um período de mais ou menos 2.400 anos atrás. Está claro isso? Essa informação preciso localizar. Estamos falando de 2.400 anos atrás.
lá na Grécia Antiga, os primeiros filósofos. Essa ideia está clara para vocês? Tá, sir. Sim. Se vocês não entenderam isso, vocês precisam me interromper e me perguntar, tá? Então, qual que é a primeira ideia, né, do pensamento de Platão? É a sua chamada teoria das ideias. Tá? Platão é um dualista. Platão acredita que para tudo existe o mundo sensível e o mundo das ideias. Nós não estamos no mundo... Aqui é como se fosse uma cópia do mundo ideal. Tá? Platão acredita que tudo que existe está dividido em dois mundos. A gente vê apenas as coisas materiais, diferentemente do que a gente imagina, elas não são a realidade mais real. Elas são apenas cópia de uma ideia do que é aquilo. Por exemplo, essa minha caneca aqui, que vocês estão vendo, consegue ver a minha caneca aqui? Sim. Dá pra ver. Essa minha caneca aqui, para Platão, ela não é real. Ela é apenas uma cópia da ideia do que é a caneca. Tá? Ela é apenas uma imitação do que seja uma caneca em si. Então, para Platão, todas as coisas são assim. O que vocês estão vendo aqui, ó, esse que vocês estão vendo pela tela, que sou eu, na verdade, é apenas uma cópia imperfeita da ideia do que eu seja. Tá? Porque e isso é um pouco mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Eu tenho só uma ideia de vocês, literalmente, né? Eu nunca vi ninguém de vocês, eu nunca vi presencialmente nenhum de vocês, tá? E mesmo que eu visse, olha que louco isso que o Platão está dizendo, né? Louco não, mas olha que metafísico isso, para usar uma palavra mais correta, mais adequada. Mesmo que eu veja vocês, Platão certamente hoje seria a favor do ensino remoto, porque para ele não faria diferença nenhuma, né? A gente sempre está vendo cópias. Né? O que eu estou vendo de vocês, né, não vai ser diferente do que eu ver vocês materialmente. Porque, na verdade, o que existe de vocês é a ideia de vocês. Tá? Vamos imaginar que eu venha a falecer nesse tempo em que eu estou aqui no ensino remoto e vocês nunca mais me vejam. Tá? O que vai sobrar de mim? Vai sobrar somente a ideia do que eu sou. Tá? Vocês nunca vão ter me visto, né? Porque também não teria muito sentido ver a mim, vocês verem a mim, né? Porque para Platão, a ideia é a realidade mais real. Ela não está aqui nesse mundo sensível, né? O que a gente vê aqui apenas são cópias das ideias, tá? É uma imitação da realidade. A realidade mais real está no mundo das ideias, que não é esse que a gente está vivendo aqui agora. Tá? Então, essa é a primeira grande noção do pensamento de Platão. Isso que eu estou falando agora, pessoal, é muito mais complexo do que vocês podem imaginar. Mas, assim, nesse primeiro momento, que eu gostaria que vocês entendessem, para os limites do que a gente vai fazer, é essa noção. Tá? Platão é o autor dessa teoria das ideias. Né? A República também é um livro que trata da educação. Tá? Depois eu vou trazer um exemplo para vocês, né, e vou tentar mostrar por que a República de Platão é um livro que fala sobre a educação. Tá? A educação no sentido de que a gente deveria, então, agora, considerando essa teoria das ideias, avaliar o que realmente vale a pena a gente aprender, né? Com o que realmente a gente deve se ocupar, né? Se esse mundo material que a gente está vivendo aqui agora, ele é apenas um mundo fictício, a educação deveria ser centrada não na educação da formação das pessoas para esse mundo aqui, mas uma educação para a preparação para o mundo mais real, que é o mundo das ideias. A gente deveria aprender a ver as coisas somente como cópias imperfeitas da realidade que não está aqui junto a nós nesse momento. Tá? O terceiro grande tema da República de Platão é o tema da verdade. Né? Bom, se a realidade que nós estamos vendo aqui é apenas a cópia, a imitação, então a verdade está onde? Ela não está aqui nesse mundo. A verdade está no mundo das ideias. Tá? Então, o Platão apresenta uma concepção de verdade, né? Que ela é muito distinta da que nós vivemos hoje. Né? Hoje, se eu perguntasse para vocês, né, o que é mais verdadeiro? Né? É o meu corpo ou a ideia de mim? As pessoas naturalmente dizem, não, é o seu corpo.
Porque nós vivemos um mundo em que as coisas são muito valorizadas, as coisas materiais são muito valorizadas. É muito diferente do tempo em que Platão vivia, né? Se a gente perguntasse para um grego da época de Platão, perguntasse para ele, onde está a realidade, né? Ou, melhor, uma outra pergunta, a alma do ser humano está onde? Está no seu corpo ou está na eternidade? Todo grego da época de Platão diria assim, a alma está na eternidade, né? Nós aqui estamos apenas... Só um pouquinho mesmo. Hã? Sim. Minha filha. O grego da época diria com absoluta certeza que a alma ela é eterna, né? Que nós estamos aqui apenas de modo passageiro. Tá? E um último tema, que é o tema que mais nos interessa, é que a teoria, a República de Platão, e aqui estou falando desse livro em específico do Platão, né? A República, é uma grande discussão sobre o que é o tema da justiça, né? E mais, se para Platão as coisas mais reais são aquelas que estão no mundo das ideias, a gente vai tentar descobrir qual que é a ideia mais perfeita de justiça, né? O que é a justiça em si. Não exemplos de justiça, não cópias, imitações do que é justiça, né? Porque se eu perguntasse para vocês o que é a justiça, vocês certamente iam dar exemplos de pessoas justas, né? De atitudes que são justas, né? Mas Platão não está preocupado com isso. Platão quer descobrir o que é a justiça em si, né? Que tipo de... qual é a natureza da justiça? O que é a justiça, né? O que efetivamente é a justiça? A gente pode dar exemplos de justiça, de pessoas justas, mas a ideia de justiça, essa é a grande reflexão que Platão procura desenvolver nesse livro, A República. Bom, para falar, agora que vem assim, a parte mais fantástica, na minha opinião, e de muitos outros professores e intelectuais que estudam filosofia, que é a coisa mais fantástica que tem no pensamento de Platão. Vejam bem, Platão é o que, pessoal? Platão, estou dizendo para vocês, Platão é um filósofo. Só que Platão reconhece algo que assim, é de uma grandeza, né? Por isso que ele é considerado assim. Eu vou dar só para abrir um parênteses aí, tá? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um pesquisador brasileiro, que ele afirma, que ele é pesquisador de filosofia, né? Que ele afirma que tudo que existiu de filosofia depois de Platão é só uma nota de rodapé da obra de Platão. É só uma tentativa de explicar aquilo que Platão já explicou. E Platão é tão importante, acho que eu já falei isso para vocês, né? Se a gente pedisse para selecionar 3 filósofos mais importantes, Platão estaria nessa lista, com certeza absoluta. Né? Platão é o pensador da antiguidade. É talvez o filósofo mais importante de toda a origem da filosofia. Se a gente pudesse, sim, se nesse primeiro ano aqui vocês aprendessem algo sobre Platão, já estaria bom, né? Porque ele é talvez o filósofo mais completo da sua época, junto com Aristóteles, que vai ser o seu discípulo também, tá? Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, que é os filósofos que a gente vai ver nesse ano, são os 3 grandes filósofos desse período aqui, tá? Todos os outros são importantes, são bem importantes também, mas se a gente souber, se vocês souberem adequadamente algo sobre Sócrates, sobre Platão e sobre Aristóteles, nesse primeiro ano, eu já vou me dar por muito satisfeito, tá? E Platão, então, dada a sua grandeza e a sua importância, o que ele faz? Ele vai explicando, como eu falava para vocês, né? Os livros dele são diálogos, né? Em que Sócrates é o personagem. Então, Platão fala por meio da boca de Sócrates, né? É Sócrates falando, sempre é Sócrates falando, né? Mas é a ideia do Platão. E aí, o Sócrates vai falando, e que chega uma hora que as pessoas não estão entendendo, e adivinham do que ele faz uso, pessoal? Ele vai buscar numa forma de conhecimento que a filosofia, tradicionalmente, até a sua época, sempre quis se opor. Que era o quê, pessoal? Vamos ver se vocês estão atentos. A resposta por meio do mítico? Isso. Platão se vale de mitos. Platão vai
ensinar filosofia por meio de mitos. É uma coisa fantástica, né? Então, quando ele chega a um ponto que falta linguagem formal, ele recorre à linguagem simbólica da mitologia. E aí, na aula de hoje, nós veremos 2 mitos que são, assim, pessoal, depois que começou a pandemia, e depois que eu comecei a trabalhar no IFE também, né, as condições de trabalho dos professores no IFE, elas são muito melhores que a condição de trabalho dos professores das outras redes, com absoluta certeza. Né? Se um professor no IFE quer estudar, é o espaço, é o local mais adequado. Eu faz 15 anos que trabalho como professor, quase 15 anos, e trabalhei em várias redes, pública, particular, escola pequena, escola grande, né? Mas nenhuma nos dá as condições que o IFE dá para a gente estudar, para os professores estudarem, tá? Então, é por isso que vocês devem também cobrar dos professores de vocês que eles deem boas e bastante aulas para vocês, tá? Porque tempo para estudar a gente tem. E eu tenho lido muito e escutado muitos vídeos e participado de eventos, né, na pandemia, sobre o pensamento de Platão. E sobre, assim, ó, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar assim, ó, de videozinho de 2, 3 minutos explicando a teoria de Platão, até colóquios de 4 horas, as pessoas falando sobre Platão. Então, sem dúvida alguma, é o filósofo mais lido, mais debatido, mais comentado da história da filosofia, com certeza é Platão, tá? Até pela sua antiguidade, mas principalmente pela profundidade, pela beleza da sua obra, tá? Bom, então vamos lá ao primeiro mito do pensamento de Platão que a gente vai estudar na aula de hoje, que é esse aqui, que é o mito da caverna, né? Que é quando Platão vai tentar explicar, se valendo das narrativas mitológicas, a teoria da realidade, a sua teoria da realidade, tá? Bom, então vocês conseguem ver essa imagem bem aqui, pessoal? Sim, dá tudo bem, sir. Sim. Eu não tinha mostrado isso para vocês ainda, né? Não. Então, olhem bem, eu vou deixar vocês olharem assim atentamente. Porque tem uma coisa importante, ó. Em mito, pessoal, sempre que vocês forem analisar um mito, absolutamente tudo no mito tem importância. Tudo, tudo. Não tem nada, não tem nenhum adorno, não tem nenhum complemento, não tem algo que poderia estar ou poderia não estar. Absolutamente tudo o que está na imagem aqui é importante e tem significado. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E eu gostaria que vocês olhassem, então, atentamente para todos os detalhes, para tudo que vocês conseguem ver, e vocês me ajudem agora a ir descrevendo. Tá? Vocês podem ir falando agora o que vocês estão vendo aí, por favor. Primeiro, já tinham ouvido falar do mito da caverna? Sim, já ouvi. Eu não. Bom, então vamos lá. O que vocês estão vendo aí, pessoal? Parecendo meio que um teatro. Parecia ser alguma apresentação por causa das imagens. E dos caras prestando atenção nas imagens também. Olhem todos os detalhes. Diferente cultura, senhor? Bom, vamos começar por... Eu já falei algumas coisas para vocês, talvez vocês consigam compreender melhor, tá? Bom, essa passagem, ela está no livro 7 da República. Então, a República é um livro que tem 10 livros dentro desse grande livro, tá? Capítulos, na verdade, né? Mas os gregos chamavam... Os capítulos eles chamavam de livros, que eram textos que podiam ser lidos de modo separado, né? Mas eles obedeciam uma sequência, né, lógica de reflexão, tá? Essa parte está no livro 7 da República. Depois eu vou mostrar uma outra que está num outro livro, tá? Mas para vocês assim entenderem, sempre quando a gente for estudar Platão, a gente sempre tem que ter essa dimensão assim da teoria da realidade de Platão. Bom, então observem aí, observem os detalhes. Me descrevam, assim simplesmente, o que vocês estão vendo aí? Alguém pode descrever no chat ou pode falar aqui, abrir o microfone e falar.
Descrevam o que vocês estão vendo. Esse primeiro momento. Literalmente, assim, ó, descrevam o que vocês conseguem enxergar aí. Uma pessoa saindo da caverna. Tá? Tem uma pessoa saindo da caverna. O que mais? Estão fazendo um teatro de sombras com aquelas esculturas nos pedaços de pau e com a luz do fogo refletindo na parede para as pessoas verem. Tá? Tem essas pessoas aqui, né? E daí as pessoas estão aqui vendo o que está acontecendo. Tá? Bom, então nós temos... O que mais, pessoal? Tem meio que uns caras ali em cima com umas jarras, parecendo levando água, alguma coisa, ou trazendo. Eles estão fora da caverna, né? É. Tem outro que tá saindo da caverna, parecendo que tá há muito tempo botando a mão na cara por causa do sol. Uhum, sim. Que nem quando a gente acorda de manhã e acende a luz, né? Quando alguém acende a luz do quarto da gente, assim, a gente fica assim também. Não, abre a Abrir a janela, Abre a né? janela e vem um solzão, a gente fica cego por um tempo. Sim, com certeza. Que mais? O Teatro das Sombras aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó? O que eles estão projetando? Uma árvore, um pássaro, acho que é, e uma jarra. Tá. Sim. Aham. Daí tem os três tiozinhos ali prestando atenção. Aham. Aqui, Tem, né? tem os carinhas segurando. Sim. Tem a lareira. Esse aqui, fogo aqui, né? É. Tá. Parece que estão se escondendo de algo e estão fazendo isso pra passar o tempo. E o que mais, pessoal? Vocês falaram bastante de dentro da caverna, mas e fora da caverna? Tem tudo que. Tem tudo que eles estavam. Que eles estavam projetando ali. Isso. Exatamente. Agora se assombrou, né? Quem falou se assombrou. Tomou um susto. Sim ou não? Eu notei agora que tava a mesma coisa que ele de fora. Tem gente que passa a vida sem perceber isso. Tem gente que passa a vida sem perceber isso. Parece que eles estão com medo da realidade e projetaram ali. Isso. Quem que tem medo da realidade? Esses? Ou esse? Esses aqui, ó, que estão vendo. Sim. Há muitas explicações para isso. Eu vou partir logo porque o nosso tempo já está. Nós temos 15 minutos ainda e tenho mais um mito para mostrar para vocês. Lembra que eu falava antes da teoria da realidade do Platão? Deixa eu perguntar para vocês. Acho que foi o Emílio, né, que falou que se espantou que tem dentro da caverna que está fora da caverna. É. Sim. Exatamente. Eu tô querendo meu filho, ó. Então aqui está o quê? A jarra, que tá ali na frente dos dois homens. Aqui tem uma jarra e aqui tem uma jarra. Qual das três jarras é a mais real? As de cima ali? Lá de fora da caverna? Essas aqui? Não é as três por causa da teoria de Platão? Não, Por que essa aqui é mais real que as outras? É que assim, Porque- senhor, no meu consentimento, com tudo, levando tudo em base que você falou, pode-se dizer que dentro da caverna seria meio que a gente vê de forma agora e fora seria a realidade verdadeira, que nem você tinha dito, segundo que você falou e levando em conta a teoria das ideias de Platão. Por isso que eu acho que as de fora são as mais verdadeiras, levando em conta isso. Uhum, sim. Ó, tu usou uma expressão bem importante. Ó. As de fora são as mais reais, mas elas ainda não são a realidade mais real, tá? Mas assim, todas elas são reais, mas elas ocupam diferentes níveis de realidade. Pode ver, ó, as que estão mais ao fundo, elas sempre são mais imperfeitas. Essa aqui é uma cópia dessa aqui, tá? Ó, o que os amos da caverna, esses aqui são os titeriteiros, ou os amos da caverna, como uma atualização a gente pode fazer. Sabe o que é um títere, né?
Um títere é aquele que faz teatro com os bonequinhos, né? E ele fica mexendo, assim, fazendo com que o seu bonequinho lá pareça que está se movendo, né? Mas, na verdade, o bonequinho lá de baixo não está se movendo por vontade própria. Tem alguém conduzindo ele. Esses aqui é como se fossem títeres da realidade. Eles imitam realidade. Uma realidade que também não é a mais real, só que ela é um pouco mais real do que a sombra delas, tá? Podem ver, tudo tem, o que tem dentro da caverna tem fora, mas elas ocupam diferentes realidades, tá? A história é assim, ó. Imaginem homens no fundo da caverna, dentro da caverna eles viam sombras, tinha uma parede, eles ficavam de costas para a entrada da caverna, ó, aqui eles estão de costas para a entrada da caverna, e eles ficavam vendo as sombras. E aí, um dia, um belo homem desses aqui resolveu sair daqui. Sair e tentar ver o que tinha lá fora da caverna. Só que quando ele botou a cabeça para fora aqui, ele via, né, não conseguia ver direito o que estava, né, à sua frente, porque ele, né, começou identificando que poderia haver uma possibilidade de sair dessa caverna. E com o tempo ele vai se cada vez mais alimentando essa ideia, né, de querer. Todo mundo discordava deles. Não, mas por que tu vai querer sair daqui? Tá tão bem, tá confortável, tá quentinho, tá protegido. Não acontece nada com nós aqui. Olha só, todo dia a gente vê as coisas aqui passando na nossa frente, né? A gente não precisa de nenhum esforço, né? A gente está satisfeito aqui. Por que tu vai querer sair? E ele ficava pensando, não, mas eu tenho que tentar sair dessa caverna. E aí ele sai. E quando ele sai, ele se depara com esse mundo externo aqui fora. Ele vai se dando conta que tem essas pessoas aqui que tentam enganar os que estão no fundo da caverna, que aquela luz que eles achavam que era a realidade, na verdade ela é só uma fogueira, que se passar por ela, você vai ver que tem uma outra possibilidade de saída para além dessa aqui, né? Que ele também, quando ele sai aqui do fundo da caverna, ele vê essa luz do fogo, ele acha que, né, ele fica que nem quando o Emílio ele descreveu, né? Ele tenta fechar os olhos, né? Mas daí quando ele começa a se acostumar com a luz, ele vai vendo que tem mais uma passagem lá no fundo, ó. E ele vai subindo, até que ele chega fora da caverna. E aí ele olha para as coisas que antes ele via somente como sombras, e ele se dá conta, nossa, mas tem um outro mundo aqui fora daquela caverna. Tem uma outra realidade para além dessa que eu estou acostumado a ver. Existe um mundo de possibilidades aqui, uma imensidão sem fim, movimento, claridade, as coisas têm movimento próprio, o Sol se movimenta. Veja, nós estamos há 2.500 anos atrás, né? Eles imaginavam que o Sol se movimentava. Tudo se move, à noite, ao dia, ao contraste. Eu consigo fazer uma comparação com o fundo da caverna. Ele se dá conta que é possível ter um mundo diferente daquele que ele estava acostumado a ver. E aí ele resolve voltar para o fundo da caverna, né? E aí quando ele começa a descida, essa é a história narrada lá no mito. Quando ele começa a descida, ele vai, chega uma hora que ele cai, que ele sai rolando e ele cai lá no meio desses outros homens aqui. E aí ele conta para esses outros homens, olha, existe um mundo mais real lá fora. Existe um mundo que é diferente desse aqui que a gente está vendo. E parece ser um mundo melhor. Vamos lá fora ver comigo. E aí vocês imaginem o que acontece com ele. O que vocês acham que acontece com ele? Ele ia estar achado como louco? Exatamente, ele é tratado como louco. Além de ter chegado lá contando um monte de coisas que as pessoas lá no fundo da caverna não estavam acostumadas, ele chega todo sujo, todo rasgado, queimado do sol, todo esfarrapado, né? E aí as outras pessoas dizem, bom, você ficou louco, né? Não dá para você continuar assim, né? E você vai aqui acabar causando tumulto e confusão e rebelião, e as pessoas aqui agora não vão mais levar essa vida calma e tranquila. E adivinha o que fazem com ele? Executam ele. Tá? É mais ou menos, se vocês pararem e pensar, é mais ou menos o que aconteceu com Sócrates lá na cidade dele, né? Ele conseguia ver uma realidade diferente daquela que as pessoas estavam vivendo, e foi condenado à morte. Tá? Então esse é o primeiro mito. Isso é para dizer assim aqui, muitas vezes a realidade que nós vemos, ela não é a realidade mais real. Nós estamos acostumados, acomodados com um certo mundo que ele tem muitas outras possibilidades. Só que eu preciso fazer um esforço, né? Vejam, é ladeira acima. A realidade mais real, que talvez ainda não é a realidade para Platão, que para Platão seria ainda o mundo das ideias. Essa realidade aqui, iluminada pelo sol, ela teria ainda mais algo além dela,
que seria a ideia das coisas, tá? E que também não está nesse mundo sensível. Mas esse mundo aqui, ele é mais real do que esse mundo aqui do fundo da caverna. E esse processo é o processo do conhecimento, é o processo de... Esse homem que contempla o mundo com os seus próprios olhos é um filósofo. Esse homem que consegue observar a realidade com a sua própria capacidade, ele é um filósofo, né? Então, é isso que Platão... Essa é a teoria da realidade de Platão, tá? Certamente teria muito mais para a gente falar da alegoria da caverna, mas eu quero... Entenderam isso, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Entenderam, pessoal? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Entendi, senhor. Essa ideia é bastante baseada também no que Sócrates acreditava, que nem você tinha falando no início lá que quando ele estava para ser executado, ele falou que esse era um mundo de sombras, coisa e tal, e a verdadeira luz estava na razão, no pensamento de outro mundo. Exatamente. A realidade, de fato, para Platão, ela também não está nesse mundo aqui fora. Tá? Esse aqui é um mundo sensível ainda. As árvores, as aves, o sol, o jarro, os homens, as montanhas, tudo isso ainda é sensível. Um dia isso tudo vai acabar. Mas a ideia do que é a árvore, ela nunca acaba, ela é eterna. Assim como a ideia do que é um ser humano de verdade é a sua alma, é a sua racionalidade. Isso é eterno, isso não vai acabar. Tá? Então, para Platão, existem níveis de realidade. Quanto mais próximo do nível da realidade você estiver, mais sábio você é. É para poucos isso, né? A maioria das pessoas preferem ficar acorrentado no fundo da sua caverna, vendo o mundo ser projetado à sua frente. Né? Vejam a atualidade disso, né? As pessoas sentadas na frente de uma tela. Né? Que mundo das sombras que nós vivemos, né? Que mundo de sombras que a gente vive. Tá? Pessoas que ficam muito tempo na frente da tela podem acabar não vendo a realidade mais real. Tá? Bom, mas esse é só um mito. Né? Esse é o primeiro mito da aula de hoje. Eu quero partir para... Aqui tem uma outra descrição também, muito parecida com aquela que eu falava antes para vocês. Né? Então, ali estão as pessoas, né, sentadas no fundo da caverna, vendo as cópias das coisas passando na sua frente. Né? Aqui um fogo imitando o sol que está ali fora, né? E um homem que sai lá fora e contempla, então, a realidade mais real. Tá? Bom, tem dois filmes que adaptam e atualizam esse mito da caverna. Eu trouxe dois aqui, né? Os dois são lá dos anos 90 ainda, final dos anos 90, mas eles são extremamente atuais. Tá? Eu não vou falar do Matrix, porque vocês já devem ter ouvido falar, tá? Mas se não viram, vão atrás também para ver. Esse aqui eu acho fantástico. Eu também já assisti esse filme várias vezes, e cada vez que eu assisto, eu acho ele muito atual. Esse aqui, não sei se vocês já ouviram falar, o Show de Truman, o Show da Vida, com o Jim Carrey. É um filme de 99, se não me engano, 98, 99, por aí. Um é 98 e outro é 99, esses dois aqui. Não lembro agora bem certo. Mas esse aqui, o Show de Truman, vocês imaginem assim, ó, é um Big Brother em que o sujeito ele está nesse programa desde que ele é bebê. Aqui ele é na vida adulta, ó, o capítulo 10.909. Cada dia tinha um capítulo. Tudo, absolutamente tudo onde ele vive, ele mora numa ilha. Tudo que acontece lá é invenção, não é a realidade. Né? Mas ele acredita que é a realidade. Tá? Isso é a parte que eu posso contar. Eu vou deixar para vocês assistirem o filme, porque é fantástico. É simplesmente, como diz ali, né, o Show de Truman é um filme milagroso. Então, vocês imaginem um Big Brother durante 30 anos, que é mais ou menos, né, o tempo que ele viveu dessa forma. Desde bebê, ele não sabia que ele fazia parte de um reality show. Tá? Desde que ele era bebê. Ele casa... ele tem trabalho, ele tem amigos de infância, ele tem pai, tem mãe, enfim, tem uma namorada, tem uma namorada que ele amou mais do que a esposa com quem ele casou. É um filme fantástico. Quem tiver tempo e interesse, assista. Acredito que o Show de Truman deve estar disponível até no YouTube, gratuito. Tá?
Então, aí, 2 indicações de filme para vocês assistirem e vocês verem as adaptações e atualidade, né, dessa obra do Platão. Tá? O outro mito é esse aqui, é o conto do Anel de Giges. Tá? Esse conto também, ele é muito interessante, porque é uma discussão do Platão com um sofista, ou melhor, do Sócrates com um sofista, que é Glauco. Tá? Esse livro, A República, pessoal, ele é um encontro, como eu falei antes para vocês, né, de pessoas que estão conversando sobre diferentes temas, ou principalmente com o tema da justiça. Né? E aí, um dos participantes da discussão é um sofista. Né? 3 são sofistas, na verdade. Né? Céfalo e Polemarco são os donos da casa. Céfalo é um homem velho, Polemarco é seu filho. Adimanto, Glauco e Trasímaco são os 3 são sofistas. Tá? Eles são amigos do Céfalo e do Polemarco e do Sócrates, e eles estão debatendo, então, lá na República sobre o que é a justiça. Tá? E lá, por uma certa altura da discussão, o Céfalo era um homem mais velho, né, já idoso, foi dormir, o Polemarco ficou ali um pouco mais, mas os mais exaltados são os 3 sofistas, né? Adimanto, Glauco e Trasímaco. Tá? E lá pelas tantas, o Glauco, que é um sofista, e eles estão discutindo assim, o que era a justiça. O que é uma vida justa? Se no livro no livro 7 da República a discussão é sobre o que é a realidade, nessa discussão aqui, que ela é do livro 2, então, é antes ainda deles falarem da teoria da realidade, eles estão discutindo o que é a justiça, o que é uma vida justa. Tá? E, para falar sobre isso, eles vão dando as opiniões deles. Tá? E o Glauco, ele dá essa opinião. Os homens são essencialmente injustos. O homem é essencialmente injusto. Não é possível, os homens, eles não praticam a justiça de verdade. Eles são essencialmente, no sentido de, assim, naturalmente, de ser parte da constituição dos seres humanos, eles serem injustos. E aí, o Glauco conta esse outro mito. Tá? Há várias versões, né, desse mito. Esse mito ele já era conhecido dos gregos antigos, tá? E Heródoto, que é considerado o pai da história, também narra essa história do conto do Giges. Narram de uma forma um pouco diferente, né? Mas a história do Giges é mais ou menos assim, pessoal. Hoje eu estou para contar histórias, tá? Se vocês me deixassem, eu contava até meio-dia. O Giges, ele era um pastor de ovelhas num reino chamado Reino da Lídia. A Lídia era um território, um reinado, né, onde hoje é a atual Turquia. Tá? Atualmente, lá, essa região que viveu Giges, onde hoje é a Turquia. Tá? A Turquia fica ali, próximo do Mediterrâneo, entre a Itália e a Grécia, ali para aquela região. Tá? No mar Mediterrâneo. Tá? E o Giges, então, ele era pastor. E um belo dia, o Giges estava lá cuidando das suas ovelhas, e aconteceu um fenômeno. Né? Deu uma tempestade, um raio forte, e caiu e fez uma cratera, assim, no meio da pastagem, onde estavam lá as ovelhas e outros pastores cuidando das ovelhas. E aí o Giges se espantou com aquilo, foi lá ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou lá na cratera, ele viu que dentro da cratera tinha um grande cavalo de bronze. Né? Ele foi ver o que tinha dentro desse cavalo de bronze e tinha um homem. Né? Um homem que já estava morto. E ele viu que na mão desse homem, dentro do cavalo de bronze, tinha um anel no dedo do homem. E o Giges foi lá e pegou esse anel, viu que era um anel que tinha, né, uma pedra preciosa, né, pegou esse anel. Quando ele botou o anel na mão, ele achou o anel muito bonito, ficou com o anel na mão, e aí voltou lá para perto dos outros pastores, faceiro que tinha conseguido esse anel. Né? E aí quando ele chegou perto dos pastores, os pastores estavam fazendo uma assembleia, né, em que nessa assembleia eles iam levar para o rei da Lídia, né,
as informações sobre como estava o rebanho, né? E aí, quando o Giges foi chegando perto, ele, assim, sem querer, ele viu, ele mexeu o anel, e quando ele mexeu o anel, ele viu que ele estava invisível, né? Ele tinha ganhado um poder de ficar invisível, tá? E com esse poder, ele descobriu que ele poderia saber algumas coisas, obter algumas vantagens. Uma delas era saber o que as pessoas falavam dela, o que as pessoas falavam dele, né? E aí, como os pastores estavam lá, ele se escondeu e ele começou a escutar os pastores, e os pastores começaram a falar mal dele, né? Começaram a criticar, né? O Giges, né? Enfim, não é uma pessoa que cuida bem do rebanho e tal. E aí o Giges começa a ficar indignado com isso. Mas, enfim, ficou quieto, ficou ouvindo ali. E esse reino era governado por Candaules. Candaules era um homem muito poderoso, né? Enfim, o rei do lugar, né? Mas a sua mulher não gostava muito dele, né? A mulher dele não se sentia muito confiante, né, no relacionamento que tinha com o Candaules. E aí o Giges descobre uma coisa. Ele não era a pessoa que fazia isso, né? Mas ele vai acompanhar, como ele podia ficar invisível, ele acompanha o representante dos pastores no momento em que eles vão lá contar para o rei, para Candaules, como está a situação do rebanho. O Giges se esconde, né? Fica invisível e acompanha esse homem. Ele chega até o reino, né? E ele começa a escutar a mulher falando do rei, falando mal do rei, né? Ele começa a ouvir esse representante dos pastores falando mal dos outros pastores, né? E isso tudo vai fazendo do Giges alguém que vai ficando com um certo ódio, né? E aí ele descobre que a rainha também não gosta do rei, ele se aproxima da rainha, tá? E os dois fazem um plano, o Giges e a rainha, e o Giges, a rainha descobre que ele tem esse poder, né? O Giges faz um plano e os dois matam o rei. E o Giges casa com a rainha e ele passa a ser o rei da Lídia. E ele se transforma numa pessoa extremamente um rei autoritário, uma pessoa que se transforma num carrasco, numa pessoa um mau rei, né? E, de certa forma, apesar de ser assim, ele se torna, então, um tirano, um rei muito poderoso, né? E assume o reino da Lídia. E aí, obviamente, castiga os pastores e tal. Começa a praticar uma série de ações injustas, né? E aí o Glauco diz isso para Sócrates. Olha, Sócrates, eu sei que tu está aqui preocupado em descobrir como que é uma pessoa justa, uma pessoa que pratica a justiça em si, mas eu vou te dizer assim, ó, os homens são essencialmente injustos, né? Veja o que aconteceu com Giges. Giges era uma pessoa que era um simples pastor, né? Mas quando teve a possibilidade de fazer algo injusto, ele não titubeou, né? Ele praticou a injustiça, né? E ele só não fazia justiça antes porque ele tinha medo, né? E essa é a definição, então, de justiça do Glauco. Os homens apenas aparentam ser justos e não cometem injustiça por medo da repressão. E o justo, ele só é justo porque ele tem medo, tá? Então, assim, vamos tentar atualizar essa história do Giges, tá? Eu já estou encerrando, pessoal, mais 2 minutinhos. Vamos atualizar essa história. É mais ou menos hoje, como a gente está vivendo hoje, né? Eu não estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu não sei se vocês estão prestando atenção na aula ou não, tá? Porque eu não estou vendo o que vocês estão fazendo, né? Mas justo seria se todos vocês estivessem prestando muita atenção na aula, né? Fazendo as coisas todas as coisas que vocês têm que fazer no prazo correto, né? Mas a gente não faz isso porque não tem ninguém vendo a gente, né? A gente acaba praticando ações injustas porque ninguém está vendo o que a gente está fazendo, né? Essa é a definição do Glauco. Ele vai dizer assim, olha, as pessoas elas não usam cinto de segurança ou elas não bebem antes de dirigir porque elas acham que essa é a forma justa de fazer as coisas. Se Glauco estivesse nos vendo hoje e dando alguns exemplos nossos. Mas as pessoas fazem isso porque elas têm medo de tomar uma multa, né, de perder dinheiro com isso, da polícia te pegar e, enfim, fazer alguma coisa, né, prender o teu carro ou prender você, enfim.
né? Então, as pessoas não fazem as ações justas porque elas consideram aquilo essencialmente justos, mas elas fazem aquilo porque elas têm medo de serem reprimidas, né? Então, a justiça, ela é sempre uma ação por medo e não por si mesma, né? A gente não age corretamente porque a gente tem a certeza que aquela ação é a ação justa, mas a gente age de forma justa porque a gente tem medo da repressão, né? A gente só não comete mais injustiças porque a gente talvez não tem, porque tem alguém nos vigiando, nos cuidando, né? Então, mas assim, a vontade da gente seria a gente ser sempre injustos, né? Então, esse é Glauco falando. Bom, o Sócrates vai rebater essa posição, o Sócrates vai dizer que não é bem assim, né? Ele vai tentar distorcer o Glauco, mas isso é uma outra história. Eu não vou entrar aqui na discussão, porque eu quero ouvir agora, essa é a tarefa da semana, é mais uma atividade avaliativa, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Então aqui, esse é o segundo mito da aula de hoje. Veja, é um mito que nos propõe uma reflexão filosófica, né? É uma história fantasiosa, não existem cavalos de bronze, né? Mas existem pessoas injustas que cometem injustiças, né? Apesar dessa história ela ter, vamos colocar aí na conta dela, uns 3, 4 mil anos, ela ainda fala de coisas que podem acontecer conosco, tá? O que eu pensei, pessoal? Então, eu vou deixar disponível para vocês um fórum avaliativo, tá? Tem esse link dessa palestrante aqui, a Cristina Franciscato. Ela tem um canal no YouTube, é muito interessante, né? Só de histórias e narrativas da Grécia Antiga, da mitologia, da literatura antiga, tá? Vocês têm acesso também ao material dela lá no Moodle. Mas eu vou projetar agora o Moodle de vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação e mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o Moodle. E eu vou... A gente passou um pouquinho do tempo hoje, mas eu vou encaminhar a atividade para vocês e daí a gente encerra. Não é aqui. Informática, primeiro ano, aqui. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Não. Já estou projetando aqui de novo, então, só um pouquinho. Aqui. Achei, agora vou projetar. Vem dar oi aqui para meus alunos. Não quer dar oi? Tá, nós já vamos lá ver. Tá, estão vendo aqui agora, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão entrar lá no Moodle, tá? Então tem o link da aula de hoje, né? Tem esse vídeo aqui contando um pouco sobre a história do Anel de Giges. E aqui tem um fórum de discussão. Vocês já fizeram um fórum? Já participaram de algum fórum? Não. Funciona assim. Vocês vão clicar ali em cima, tá? Ó, tá vendo? Fórum de discussão. Vocês vão clicar, podem abrir uma nova aba ou abrir na aba mesmo, tá? Eu coloquei um texto, tá? Explicando um pouco sobre o conto do Anel de Giges, certo? As versões que a gente conhece e tal. E aí, ao final desse texto, eu coloquei uma reflexão. Agora, uma ordem, tá? Agora é a nossa vez. Com base na história do Anel de Giges, em suas reflexões e ideias, você concorda com a afirmação de Glauco, a de que apenas aparentamos ser justos e que nos comportamos assim por medo da repressão? Se sim, em que aspectos considera essa afirmação verdadeira?
E se não concorda, em que ela não lhe parece verdadeira? Será que somos coagidos, nos é imposto isso, né, a nos comportar de maneira justa por medo das consequências que podemos sofrer? Será que as pessoas em nossa sociedade também imitam um comportamento de Giges? Ou seja, se a gente tivesse o poder, né, de ficar invisível, será que a gente praticaria ações injustas? Né? Tem gente que não precisa nem ficar invisível, né, para praticar ações injustas, né? Ou que buscou obter vantagens quando não tinha ninguém vendo suas atitudes? Analise a situação e emita a sua opinião. Estabeleça relações com outros episódios, situações, vivências que você sabe ou ouviu falar de pessoas que se comportaram de uma forma adequada, uma forma quando sob o olhar de alguém, mas quando não há ninguém, se comportam de outra forma. Ah, eu tenho uma amiga minha que quando está comigo, ela é um amor, mas eu descobri que quando eu não estou junto com ela, ela fica falando mal de mim. Tá? Eu não sei se isso acontece em Rolante, Igrejinha, Taquara, né? Mas eu conheço lugares que isso acontece, tá? Então vocês vão pensar, refletir e vão fazer uma postagem no fórum, tá? Vocês podem também usar, refletir a partir da opinião dos colegas de vocês. Então vai estar assim para vocês, ó. Vocês vão abrir lá e daí vai ter esse linkzinho aqui, ó, responder. Clica em cima e escreve a sua resposta e envia, tá? É isso que vocês vão ter que fazer. Eu vou olhar as postagens de vocês e aí vou atribuir uma nota, né, em cima do que vocês escreverem, tá? Certo, pessoal? Entendido a atividade? Certo. Certo. Deixa eu parar a apresentação. Vocês têm o prazo de 1 semana para fazer isso, ok? Ok. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Senhor, tu vai fazer chamada? Farei agora. Estou abrindo o Siga. Se bem que eu acho que eu vou fazer uma outra forma, para mim não ficar aqui mais de 1 hora aqui atazanando a vida de vocês, eu vou fazer só a chamada aqui pela lista de presença e depois eu faço o registro no sistema, tá bom? Eu olho a gravação e vejo quem estava aqui, tá? Muito bem. A Ana Lívia. Aqui, senhor. Andriele. Eu. Arthur Gustavo. Arthur Gustavo. Oi, Arthur. Não, o Arthur foi tomar um café. O outro Arthur. Eu vou aqui no... Ah, ele tá no chat. Aqui. Tá, beleza. Carlos Eduardo. Aqui. Emílio. Aqui. Eric. Eu. Gabriela. Gabriela Osterman. no chat. Gabriele Souza. Aqui. Gustavo da Silva. Presente. Gustavo Trevisani. Aqui. Isabela Martins. Aqui. João Augusto. Laura. Aqui. Lucas. Lucas. Maria Luísa. Aqui. Matheus Cauã. Eu. Monique. Presente. Murilo. Aqui. Naoma. Aqui. Pablo. Aqui. Rafael. Aqui. Samuel. Aqui, eu acho. Samuel Jardim, né? Samuel Oliveira. Aqui. Victor Natanael. Eu. Vitor Eduardo. Eu. E Vitor Miller. Aqui, senhor. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu interromper a gravação. Ok.